Viagem ao Centro da Terra. Júlio Verne, capítulo 27. Não conseguiria descrever meu desespero. Nenhuma palavra humana poderia expressar meus sentimentos. Estava enterrado vivo, com a perspectiva de morrer devido às torturas da fome e da sede. Mecanicamente, passei minhas mãos ardentes pelo chão. Quão seca a rocha me parecia! Como eu havia abandonado o curso do riacho? Definitivamente, ele não estava mais lá. Entendi então a razão daquele estranho silêncio quando tentava ouvir algum chamado dos meus companheiros. Porém, no momento em que havia dado o primeiro passo no caminho errado, não havia notado essa ausência do fluxo. É óbvio que naquele momento uma bifurcação se abrira diante de mim, enquanto Hansbach, obedecendo aos caprichos de outra encosta, fora com meus companheiros para profundidades desconhecidas. Como poderia voltar? Não havia vestígios. Meu pé não deixara marcas no granito. Procurei em meu cérebro uma solução para esse problema insolúvel. Minha situação resumia-se a uma só palavra: perdido. Sim, perdido, em uma profundidade que me parecia incomensurável. Aquelas 30 léguas de crosta terrestre pesavam terrivelmente sob meus ombros. Sentia-me esmagado. Tentava me lembrar das coisas da superfície. Eu mal conseguia. Hamburgo, a casa de Königstrasse, minha pobre Groben, todo o mundo sob o qual eu estava perdido, passou rapidamente pela minha memória aterrorizada. Em uma vívida alucinação, revivi todos os incidentes da jornada. A travessia, a Islândia, Sr. Fredrickson, os Snaffles. Disse a mim mesmo que, se continuasse com algum vislumbre de esperança em minha situação, seria um sinal de loucura e que era melhor se desesperar. De fato, que poder humano poderia me levar de volta à superfície do globo e desconjuntar esses arcos enormes que se apoiavam sobre minha cabeça? Quem poderia me recolocar no caminho certo e me levar de volta aos meus companheiros? Ah, tio, eu gritei em tom de desespero. Foram as únicas palavras de reprovação que passaram pelos meus lábios, pois sabia o quanto aquele homem infeliz também devia estar sofrendo à minha procura. Quando me vi assim, fora do alcance da ajuda humana e incapaz de fazer qualquer coisa pela minha própria salvação, pensei na ajuda do céu. Lembranças da minha infância, especialmente de minha mãe, que eu só conhecera em meus tenros anos, me retornaram. Eu recorri à oração. Apesar dos poucos direitos que tinha de ser ouvido por um Deus a quem me dirigi tão tarde, e implorei com fervor. Esse retorno à providência acalmou-me um pouco e pude concentrar todo o poder da minha inteligência naquela situação. Eu tinha comida para 3 dias e meu cantil estava cheio. No entanto, eu não podia ficar sozinho por muito mais tempo. Devia subir ou descer. Subir, é claro, subir sempre. Tinha que voltar ao ponto onde havia deixado o riacho, àquela bifurcação mortal no caminho. Lá, com o riacho aos meus pés, poderia voltar ao cume dos Snaffles. Como não havia pensado nisso antes? Era obviamente uma possibilidade de resgate. A tarefa mais premente, portanto, era reencontrar o curso do Hansbach. Levantei-me e, apoiando-me no bastão com ponta de ferro, subi pelo túnel. A encosta era bastante íngreme. Eu seguia em frente, esperançoso e sem hesitar, como um homem que não tinha escolha quanto ao rumo a seguir. Durante meia hora, não encontrei quaisquer obstáculos.
Tentava reconhecer meu caminho pela forma do túnel, pelas saliências de certas rochas e pela disposição das fendas. Mas nenhum detalhe, em particular, chamou minha atenção. E logo percebi que aquele túnel não me levaria de volta à bifurcação. Não havia saída. Deparei com uma parede impenetrável e desabei na pedra. O medo e o desespero que então se apoderaram de mim não poderiam ser descritos. Eu estava acabado. Minha última esperança havia sido destruída por aquela parede de granito. Perdido neste labirinto, cujos caminhos sinuosos se cruzavam em todas as direções, eu não podia mais tentar uma fuga impossível. Eu teria que morrer, a mais terrível das mortes. E estranhamente pensei que, se meu corpo fossilizado fosse encontrado um dia, sua descoberta a 30 léguas nas entranhas da Terra levantaria sérias questões científicas. Quis falar em voz alta, mas apenas sons roucos saíam dos meus lábios ressecados. Eu estava ofegante. Em meio a esses medos, um novo terror me assolou. Minha lâmpada se danificara ao cair. Eu não tinha como repará-la. Sua luz estava enfraquecendo e logo se apagaria. Eu via a corrente luminosa diminuir na serpentina do aparelho. Uma procissão de sombras em movimento se desenrolava nas paredes escuras. Não me atrevia mais a fechar os olhos, por medo de perder o menor átomo daquela luz ilusória. A todo momento sentia que ela se extinguiria e que a escuridão me engoliria. Por fim, um último brilho tremeluziu na lâmpada. Eu o acompanhei. Absorvi-o com meu olhar. Concentrei nele todo o poder dos meus olhos, como se fosse a última visão da luz que me era concedida a vislumbrar. E então fui mergulhado na imensa escuridão. Que grito terrível me escapou. Na superfície, mesmo em meio às noites mais escuras, a luz nunca desaparece completamente. É difusa, é sutil, mas, por menor que seja, a retina do olho consegue percebê-la. Aqui não havia nada. A escuridão total me cegara no sentido mais literal da palavra. Então comecei a perder a cabeça. Levantei-me com os braços estendidos diante de mim, tentando tatear o caminho da maneira mais dolorosa. Passei a correr a esmo por aquele labirinto inextricável, sempre descendo, percorrendo a crosta terrestre como um habitante das falhas subterrâneas, chamando, gritando, urrando, ferindo-me nas saliências das rochas, caindo e levantando-me ensanguentado, tentando beber o sangue que inundava meu rosto e sempre esperando que alguma parede imprevista fraturasse meu crânio. Para onde essa corrida insana me levou? Nunca saberei. Depois de várias horas, sem dúvida, no fim das minhas forças, caí como uma massa sem vida ao longo da parede e perdi todo o senso da minha existência. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!